mais um webinar da FIA, nesse caso um webinar promovido pelo Lab Marketing, que é um dos programas dentro da FIA, que no nosso caso a gente cuida de todos os cursos, em programas, enfim, aspectos ligados às atividades de marketing, branding, pesquisa de mercado e assim por diante. Antes de nós começarmos o webinar com o Lúcio e com a Juliana, eu queria fazer uma breve introdução, uma breve apresentaçãozinha do Lab Marketing, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que é o Lab Marketing dentro da FIA, o que a gente faz, quais são as nossas atividades e assim por diante, tá? O Lab Marketing, como eu disse, dentro da FIA é o grupo, é o programa, congrega professores, coordenadores, cursos e atividades ligados ao universo do marketing, tá? Hoje nós estamos promovendo esse webinar com o Lúcio Pereira, que é um dos nossos professores, e com a Juliana, que é uma convidada, para falar um pouquinho de marketing e tecnologia na potencialização de marcas, né? O Lúcio vai fazer uma apresentação um pouquinho mais conceitual, embora ele sempre traga um exemplo ou outro, e depois a Juliana vai dividir com vocês uma experiência dela no campo e um case, tá? Cada um deles vai falar mais ou menos em torno de 25 minutos, meia hora, e ao final eu vou dar uns 10, 15 minutinhos para os participantes, aqueles que estão aqui assistindo, poderem fazer perguntas, que eu peço aqui ao longo do workshop, do webinar, aqueles que tiverem perguntas, podem jogar no chat, que eu vou anotando as perguntas e ao final eu tento agrupar as perguntas por interesse, tá? Bom, o Lab Marketing, como eu já disse, trabalha com as atividades concernentes ao universo do marketing, ensino, consultoria, pesquisa de mercado. Ele é composto por professores, doutores, pesquisadores, são todos oriundos do Departamento de Administração da FEA USP, tá? E também a gente tem bastante orgulho de dizer que nós somos pioneiros, né, dentro do mercado brasileiro na oferta de MBAs de marketing, quando esse assunto ainda era uma novidade no Brasil, lá no finalzinho dos anos 1990, os MBAs só existiam nos Estados Unidos, a FIA foi uma das primeiras instituições a oferecer MBA de marketing, então nós temos aí mais de 40 turmas rodadas, com avaliações muito positivas, tanto do MBA de marketing como do MBA de serviços. O corpo diretivo ele é formado pelo professor Andrés, que é professor titular de marketing da USP, e a professora Kavita, que é a vice-coordenadora, que é professora associada da USP também, na FEA, ambos da área de marketing, tá? E a equipe também é formada por mim, eu tenho uma responsabilidade mais direta sobre 2 cursos, que são os MBAs de marketing e de marketing branding, o professor Whindersson, que cuida do FIA Online e do Coursera, e a professora Patrícia, né, que é a nossa diretora de marketing, nossa coordenadora de marketing, ela cuida de todas as atividades de marketing, além de atuar nos cursos, ela atua como coordenadora de marketing de todas as atividades, tá? Fazemos consultoria, pesquisa de mercado, educação executiva, né, os cursos em companies, também das empresas, e esses aqui são os nossos cursos, os 3 MBAs, o de marketing branding, de serviços, a pós-graduação em gestão, estratégia e geração de valor, pós-graduação de marketing, gestão, estratégia e growth, e os cursos de extensão, analytics, marketing pessoal, design thinking, gestão de marketing, imagem e reputação corporativa. Se vocês quiserem tirar aqui uma foto do QR Code, vocês vão ter acesso ao nosso site, ao nosso LinkedIn, e ter um pouco mais de informação a respeito dos nossos cursos, tá? A pós de growth, que vai funcionar agora a partir de 2023, a gente vai ter o início das aulas em 2023, que é um curso de pós-graduação que vai começar em breve, que é o pós-graduação em marketing, gestão, estratégia e geração de valor, 18/10, mas ainda dá tempo para aqueles que quiserem atuar, tá? Temos também um curso de gestão de imagem e reputação corporativa, que deve começar agora no dia 18/10, e essas são, né, os cursos que estão para começar. Nosso sistema de aprendizagem, ele passa por competência, customização do curso, trabalhamos, obviamente, com o padrão de qualidade da FIA, com conteúdos completos, com ferramentas as mais atualizadas possíveis, e a gente dá bastante valor ao networking dentro dos nossos cursos. Esses webinars fazem parte, inclusive, do processo de networking, parte dos nossos alunos assistem aos nossos webinars, tá? E é isso, né? Sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Lúcio Pereira, se alguém quiser tirar uma foto aqui do QR Code, fique à vontade, tá? E eu vou passar a palavra para você, Lúcio. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, né, nessa noite de quarta-feira, e fique à vontade para assumir aí e seguir em frente.
Ótimo, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Juliana. Boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. É sempre um prazer, né, receber um convite da FIA. E eu queria falar com vocês hoje sobre o tema proposto. Deixa eu colocar aqui, então. A evolução da tecnologia e as oportunidades para os profissionais de marketing, tá? Vamos lá. Eu sou Lúcio Pereira, diretor de desenvolvimento de negócios da Criteo. A Criteo é uma empresa francesa de tecnologia para publicidade. Eu, antes de estar na Criteo, eu fui, por quase 19 anos, o líder responsável por marketing digital e pela unidade de negócios D2C, né, direto ao consumidor, da Sony aqui no Brasil. E nessa longa jornada dentro dessa empresa de eletrônicos, eu fui também responsável pela Sony Entertainment Network, que é uma junção entre a parte de software e hardware da empresa. Então, fiz ingestão de conteúdo em TVs conectadas, trabalhei muito com o pessoal de PlayStation, né, na PSN, e, enfim, tem muitas outras histórias. Eu sou formado também na casa, me formei no MBA de Marketing 19, já lá por 2005, 2006. É um prazer, como eu já disse, né? A Criteo, eu acho que comunga de muitos ideais aí que a FIA Business School traz, né? Esse apreço por entender os caminhos do marketing, os caminhos da tecnologia. Então, espero que vocês gostem aqui do que eu vou falar. A gente tem um tempo escasso, então eu vou tocar em 3 pontos. O primeiro, o que é a Retail Media? Né, que eu estou tomando conta agora aqui na América Latina, 3 tendências que impulsionam esse fenômeno e o que é preciso para você construir ou pensar essa nova realidade de marketing. Primeiro, o que é a Retail Media? Ela é a disponibilidade de comunicação dentro dos sites dos varejistas. Então, você tem desde banners display, como os banners da IAB, ou banners customizados, produtos patrocinados dentro do grid, do comércio eletrônico, ou então displays de varejo que misturam um pouco de branding, um pouco de performance. A novidade é que, hoje em dia, a gente já consegue também trabalhar uma extensão de audiência e acompanhar a jornada de consumo do usuário nos sites de internet aberta. Bom, vamos lá. Por que é importante isso, né? Essa talvez seja a frase mais super utilizada, né? Para tentar explicar os problemas do marketing. Metade do meu investimento em publicidade é jogado fora. O problema é que eu não sei qual é a metade. Quem falou isso foi o John Wanamaker. Ele era um estudioso, ele criou a primeira loja de departamentos que eventualmente viria a ser a Macy's, né? A grande questão é que você fazer mídia de varejo, ela te proporciona vantagens que estão tanto no marketing de busca quanto na mídia social, mas com 100% de atribuição. Atribuição, né? Saber de onde que vieram as vendas, né? O que foi responsável por aquelas vendas sempre foi um grande problema no marketing digital há bastante tempo. A gente traz escala, né, uma grande base de usuários, os varejistas, vocês sabem bem, né, principalmente na pandemia, tiveram um aumento de tráfego absurdo, né, realmente o segmento cresceu muito mesmo e continua crescendo esse ano. A Nielsen IQ acabou de apresentar os dados aqui do primeiro semestre, mostrando que o varejo continua crescendo, mesmo numa situação de guerra, né, ainda um pouco de pandemia e de hiperinflação, né? Exclusividade, né? O inventário é único, direcionamento, os dados são primários, então isso já protege a atividade de marketing contra o cookie-alypse, né? Que é o final do uso de cookies de terceiros nos browsers, apesar do Google ter empurrado um pouco para frente esse término, é algo que já tem que ser trabalhado. Enfim, e a gente traz, como eu mostro aqui, relatoria de circuito fechado, né? 100% de atribuição. Agora, o que é o segmento de retail media? Ele vem crescendo? Vem crescendo
muito fortemente. Ela cresce 10 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Isso deve chegar ali em 2025 a mais de 60 bilhões de dólares. Para vocês terem um termo de comparação, isso vai equivaler a mais do que é o investimento em TV, e só vai perder em crescimento, em taxa de crescimento, para a publicidade em TVs conectadas. Um outro proxy que vocês podem usar é que isso seria como adicionar por todo ano, por 4 anos, a receita total do TikTok, que esse ano aqui deve ser de aproximadamente 11 bilhões. Então, realmente é uma mudança bastante grande aí no mix de comunicação. Eu não sei se todo mundo conhece, esse aqui é o LumaScape, né, focado em marketing digital. É um mapa, né, do ecossistema digital, e por conta desse crescimento, a gente já vê aqui um, um foco, não é, em facilitadores, plataformas para varejistas. E a Criteo é líder nesse segmento. Indo mais para a parte conceitual, né, e pensando aqui nos desafios do profissional de marketing, tanto o atual quanto os que já estão há mais tempo no mercado, né, eu queria mostrar 2 gráficos que são muito, muito importantes. O primeiro é esse, né, ele vem desse estudo que eu mostro aqui, The Long and the Short of It, um, e ele surgiu a partir do acompanhamento de mais de 990 campanhas ao longo de 30 anos, 700 marcas. Então, sugiro que procurem isso. Existem alguns vídeos, né, que falam bastante sobre esse trabalho, mas basicamente você tem uma atividade racional no fundo do funil que aumenta as vendas, né? Mas isso é de curto prazo, e você tem uma atividade emocional, que é o branding, é a atividade de marca que impulsiona marcas e vendas de longo prazo. Esses 2 aspectos da atividade de marketing, eles têm que ser muito bem balanceados, né? E nem sempre é muito simples fazer isso. Eu não tenho tempo agora para explicar todo o relatório, mas, por exemplo, para varejo e bens de consumo, um mix talvez ideal seria de 60-40, 60% para branding, 40% para ativações, para maximizar, como eu escrevi aí, a eficácia e a eficiência também dos trabalhos. Bom, esse era um deles. O outro é o que a gente gosta de chamar aqui de pedra angular do marketing, né? E isso já acontece há muito tempo. A pedra angular é aquela pedra que fica nas pontes, nos castelos, né? E a principal parte da estrutura, é o que segura todo o resto. E é o funil original, né, de consumo. Elias Santelmo Lewis inventou isso em 1898, mais de 100 anos atrás, né? E propõe que o consumidor ele passa por um momento de atenção, depois interesse, o desejo de ter aquele produto ou serviço, e depois ele vai para a ação. Óbvio que essa teoria ela já foi super questionada, e a gente sabe que hoje em dia os canais são múltiplos, o cliente ele tem contato com a marca talvez 500 vezes antes dele decidir pela compra, né? A jornada é mais multilinear, mas enfim, o que eu queria deixar aqui é que a mídia de varejo ela sempre se focou no fundo do funil, né? Na parte mais de conversão, mas agora ela começa a ter a possibilidade também de atuar na parte superior dessa jornada. Uma outra questão que eu queria colocar aqui para vocês, e é a razão da gente precisar acompanhar sempre as tendências, né? E eu escrevi aí, a tecnologia muda exponencialmente, isso quer dizer, muito rapidamente, mas as organizações mudam logaritmicamente. O que isso quer dizer? Que as organizações são mais lentas em suas mudanças. Quem propôs isso foi o Scott Brinker, né, a pessoa que fundou o HubSpot, mas resumindo,
basicamente, vocês que trabalham com marketing ou querem trabalhar com marketing, né, e nós, a gente tem que ser estratégicos sobre quais oportunidades, dentre as diversas que a gente tem à frente de nós, para abraçar. Por quê? Porque a organização ela não tem capacidade, né, de se mover tão rapidamente quanto a tecnologia. Vamos dar uma olhada, então, começar a falar das 3 tendências que eu comentei no começo. Primeira tendência, né, a evolução da tecnologia ela permite novos formatos. E a gente vê isso, por exemplo, com o advento da realidade aumentada, e vocês vão ver aqui do lado direito, né? Imagine se num shopping ou num supermercado que você não conhece, você não sabe onde as coisas estão, né? Você consegue, por meio desse aplicativo, ser guiado até a gôndola, a posição exata onde o produto se encontra. Tá? Isso já acontece e já vem acontecendo também com games, etc. Né? Esse aqui é, obviamente, um caso mais prático, né, de uso. Uma outra tendência importante para a gente pensar são as telas, né? Elas estão ficando muito mais legais, sendo muito mais utilizadas no ponto de venda. Aqui é um caso com o Walgreens. Antes de você abrir a geladeira e ver aquela confusão e não saber exatamente o que tem ali, você olha na tela, né? A experiência do consumo fica muito mais interessante. A outra é o advento dos carrinhos inteligentes. E o que eu queria apontar aqui é que a experiência, né, que ainda talvez demore para chegar aqui no Brasil, é essa que o vídeo está mostrando. Né? O consumidor pega um produto, as lentes, os sensores identificam aquele produto, o carrinho já vai entendendo o que ela vem trazendo e pode, por exemplo, fazer uma espécie de personalização, né? Sugerindo uma receita, por exemplo. O carrinho também, nesse caso, é utilizado para mostrar o caminho da pessoa dentro do supermercado, né? Do mercado até o produto que ela quiser. Esse produto também, obviamente, vai ser contado ali. A experiência pode acabar no carrinho ainda mesmo, né? Com o pagamento, evitando, né, aquelas filas chatas que ninguém gosta de pegar, e, por fim, o cliente recebe o recibo via celular. Essa tendência não é algo tão novo. Vocês já devem ter escutado falar sobre a Amazon Go, né, a mercearia da Amazon, em que você entra e sai sem pagar. Na minha percepção, isso é um programa de fidelidade turbinado, porque todo mundo que entra e sai na verdade, sem passar pelo caixa, né? Pagar vai ter que pagar. Está participando de um programa de fidelidade e a participação é 100%. Isso gera uma base de dados que pode ser explorada, inclusive para se fazer anúncios personalizados ali na loja física em tempo real. Algo que eu não sei se vocês já viram, a Amazon já vem testando o posicionamento virtual de produto. Então, em algumas séries, o produto que está sendo apresentado ali, ele pode ser substituído virtualmente, tá? Obviamente, dependendo das marcas que estão interessadas em participar e falar com os públicos específicos. Obviamente, o mercado está de olho aí nos 23 bilhões de investimento publicitário em product placement, né, posicionamento de produtos, que já é 14% maior do que 2021. Um outro case interessante aqui é olhar o que aconteceu ali naquela série Black Mirror, né? Em um dos seriados, o Bandersnatch, o público tinha a opção de engajar com a história. E o primeiro engajamento é ele perguntando, né, sobre uma preferência de sucrilhos contra os sugar puffs, que é um cereal lá do Reino Unido. O que o cliente escolher leva para um fim ou outro, uma história mais curta ou menos curta. Enfim, o que interessa para nós é a possibilidade disso ser usado quando a Netflix lançar os anúncios que eles já anunciaram para esse ano ainda, e o que isso pode gerar de base de dados, né, a ser utilizado depois pelos nossos times de marketing. Na parte de comércio eletrônico,
o aumento de banda, os equipamentos mais potentes, permitem também que a gente utilize mais, né, vídeo para chamar a atenção dentro daquela prateleira infinita, né? É importante que a gente tenha esse tipo de olho, né, para esse tipo de possibilidade. Pensando aqui no Snap, Snapchat, né? A Snap é a empresa que faz. Ela, no seu último summit, mostrou para as marcas participantes o que elas precisam fazer para gerar modelos virtuais, né? Que possam ser utilizados como função de vestimenta, né? Então, aí no vídeo você vê as pessoas testando dentro do Snapchat óculos, tênis, etc., pois esse sempre foi, né, um dos grandes problemas do comércio eletrônico, né? Aqui um provador virtual, né? As pessoas querem saber como elas vão ficar dentro das roupas, né? Isso é muito difícil de se fazer virtualmente, mas diversos testes estão acontecendo. A segunda tendência, novos jogadores. O que está acontecendo? Vocês devem ter visto por aí, né, diversos novos aplicativos de entrega ultra rápida, né? Na Europa, esse segmento tem crescido muito rapidamente. Ano passado, 70% desses aplicativos foram lançados, né? Existe esse estudo aqui no Brasil da Nielsen IQ vai mostrar também que alimentação, produtos de mercado foi o segmento que mais cresceu no comércio eletrônico. Tem um mar azul a ser explorado por aí, porém é um segmento também um pouco complicado porque as margens são muito baixas, né? Veja que essas 3 empresas que receberam aportes de 66 milhões de dólares já saíram do mercado. Então, não é que é simples fazer. Tá? Temos que sempre tomar cuidado com o P&L positivo, né? A sustentabilidade dos negócios. A Joker, né, que é uma empresa que aqui no Brasil, se eu não me engano, eles entraram com o nome de Daqui, ela, para ajustar o seu P&L, então, ela trabalha já com uma plataforma de anúncios de autoatendimento para as marcas de CPG que estão presentes. Tá? Isso é um jeito interessante, né, de você balancear essa equação, né, complicada do comércio eletrônico para varejo de supermercado, por exemplo. O Uber também está testando com os cargo boxes, né? São caixinhas em que o cliente ele pode comprar alguma coisa ali, algum snack, né? O motorista ele com o QR Code ele consegue acessar mais estoque, ele consegue fazer o pagamento, enfim, eles têm um revenue share, né? Uma divisão de receita ali com ele, é algo que também está sendo testado. A Instacart, que é outro player importante lá fora, já traz anúncios, insights, tem visão, né, de estoque dos seus principais parceiros e tem feito um trabalho interessante de amostragem de produtos. Uma marca, por exemplo, aqui no caso a Campbell's, né, ela quer ter a liderança da categoria ali também. Legal, vamos fazer um piloto de amostras grátis. Então, eles dirigem anúncios para quem não comprou o produto ou compraram de algum concorrente. Isso depois segue com ofertas de e-mail, receitas, etc. Enfim, existem diversos casos que eu poderia citar, né? Mas, de novo, como o tempo é curto e vão além dos varejistas. A gente pode pensar nos intermediadores, Airbnb, etc. Já falamos um pouco do Uber, turismo, entretenimento, automotivo e finanças. Terceira tendência, novas parcerias possíveis. A grande questão aqui é buscar outros budgets, outras fontes de receita, e aí eu estou chamando de anunciantes não endêmicos, né? Não são aqueles que normalmente anunciam no varejo. Tem valor para as marcas, porque alavanca dados de 1P, como a gente chama, First Party Data, são dados próprios primários, e segmentações distintas, intocadas ainda, desbloqueia um novo canal de mídia também. Para o varejo, muito importante conseguir parcerias de marcas complementares, porque desbloqueiam
desbloqueia novos orçamentos de mídia. E a ativação é feita em cima de bases de mídia programática, obviamente com salas de limpeza de dados atuando, e isso a Juliana acho que vai talvez comentar um pouco depois, e também trabalha em cima dessa história de parcerias integradas, né, com o marketing. No caso aqui da Critel, e a gente trabalha, né, como ferramenta, como plataforma de retail media para todas essas marcas aqui, a gente sempre procura ajudá-los a criar relações entre empresas não competidoras, mas com audiências cruzadas complementares. Por exemplo, uma farmácia pode ter como anunciante um seguro-saúde, uma loja premium, talvez se aliar com um turismo de luxo, com essas mostradas, né? Uma marca de melhorias para o lar, trazer publicidade também de caminhonetes, ou então um grande varejista, a Target, inclusive, é nosso maior cliente nos Estados Unidos, já realizou testes aqui com a Disney. Um outro case interessante de parcerias diferentes, né, é esse da Roku. A Roku está entrando aqui no Brasil agora, né, com sistemas que tornam sua televisão smart, né? É uma plataforma de TV conectada, eles já estão criando uma plataforma de anúncios em parceria com a Kroger. A Kroger é um dos varejistas que trabalha com a nossa tecnologia, né? Fazendo uma parceria de dados de supermercado, e isso passa, obviamente, por uma sala de limpeza de dados para ter certeza da endereçabilidade, né? Ter certeza que você está anunciando o produto correto para a pessoa correta, que é a Snowflake. Por fim, aqui, equipamentos domésticos inteligentes, né? Smart tudo, né? A Samsung se aliou à Instacart, a geladeira inteligente, ela percebe o que tem ou não tem, o que está faltando na geladeira, já faz o pedido automaticamente, a Instacart busca no Walmart, te entrega, e você nunca vai ficar sem aquela cervejinha antes do jogo da Copa. O futuro, já se falou muito, né? Metaverso, a visão, né, real de negócios talvez aconteça daqui a 10 anos, mas a conversa já começa hoje. A gente vê aqui na curva que nos últimos anos já aumentou muito, né, a menção dos termos criptomoeda mais varejo, metaverso mais shopping. Então, existe um interesse grande das marcas. Não sei se todos sabem, mas as principais marcas já estão comprando a presença no metaverso. A Nike comprou a Artifact, que é uma fabricante de tênis virtuais, e o que sair de sucesso ali provavelmente vai virar tênis real. A Dyson já tem uma loja de experiência em realidade virtual, e há muitos outros casos semelhantes. Agora, o estilo no metaverso é tão ruim, né, cara? Mas é tão ruim e tão lucrativo quanto é no mundo real. A gente vê a Ralph Lauren, Gucci fazendo lançamento de coleções digitais, a Fashion Week acontecendo dentro do metaverso, em passarelas, ativações e festas. Enfim, é difícil explicar quando você não tem ou não usou ainda e não experimentou, mas é bem interessante e sugiro que todos o façam. Indo já aqui para o final, professor, o que eu queria deixar como mensagem é que a Retail Media está evoluindo. Agora, o que quer dizer isso para todas as disciplinas do marketing? A gente tem brand marketing, performance marketing, o shopper marketing, né, que costuma se referir a ele como marketing de experiência, e o famoso e bom e velho trade marketing. As verbas estão todas entre essas áreas-chave. Se a gente pensar a divisão tradicional, né, entre o above the line e below the line, né, brand marketing versus performance marketing é mais fácil, pô, um é mais racional, o outro é mais emocional, só que quando você coloca no jogo o shopper marketing e o trade marketing, já não é tão simples, né? Os anunciantes eles estão se debatendo em estudar e entender como melhor otimizar suas verbas entre esses... pensando naquele funil, né, que a gente falou, percepção, consideração e venda, enfim, não há como passar por todas esses detalhes aqui. A mensagem é que o Retail Media ela vem
e está alcançando aquela escala que eu comentei no começo, porque ela fornece solução em todas essas disciplinas. Por isso aqueles 10 bilhões de dólares ano a ano. Vejam que isso está mudando o jeito que o mundo funciona. O maior varejista do mundo, que é o Walmart, é um proprietário de mídia. O Walmart Connect é o nome da área de retail media deles. O maior anunciante do mundo, a Amazon, é um site de comércio eletrônico. Mas agora, a maior empresa de publicidade do mundo, a WPP, anunciou esse ano a Every Mile, que é uma oferta de logística, né? Uma oferta de fulfillment para comércio eletrônico. Então, de novo, não tudo muda e a gente tem que estar muito atento a isso. Aqui as ideias principais é que, como eu falei, retail media está se expandindo e amadurecendo, mas começando, tá? As tendências que eu citei, os novos formatos, novos jogadores, novas parcerias, o funil completo, quer dizer que as disciplinas do marketing estão colapsando e é muito interessante que vocês continuem estudando. Eu faço isso sempre e vou fazer até os anjos me levarem. Muito obrigado. Eu vou passar então agora de volta para o professor Marcos e deixo aqui só um final que eu acho que eu já devo ter me estendido, né, professor? Oi? Tranquilo, pode seguir. Tá, são 5 dicas, né, para quem quer fazer retail media, de acordo com a McKinsey, que é uma grande consultoria, né, proteja a experiência do cliente, né, não pode colocar anúncio que demora, não pode colocar anúncio errado, não pode colocar anúncio de produto sem estoque. Demonstre claramente o desempenho da campanha para as agências, né, as agências são muito avançadas, né, no estudo de mídia, então não dá para ter gente principiante falando com essas marcas que colocam bastante dinheiro nisso. Oferecem sites exclusivos de marca e compradores. Algumas marcas querem mais, né? Querem entender né, a performance da marca, ou como os consumidores estão reagindo, né? Aquilo que elas estão colocando como oferta. Você faz níveis de serviços diferentes para cada tipo de marca e também tenham muito cuidado na construção de todo esse ecossistema, tá? Eu deixei aqui a fonte, mas vale a pena ler esse material também. É isso. Obrigado, Marcos. Desculpe ter Obrigado, estourado Lúcio. aqui um pouco. Você mandou muito bem, como sempre, num tempo relativamente curto. Passou rápido, enfim. Vou passar a palavra direto para a Juliana. Ju, obrigado pela presença. Pode pegar a bola e seguir. E reitero, para quem tiver perguntas, pessoal, vão colocando aqui no chat, que ao final eu faço as perguntas para o Lúcio, ou para a Juliana, ou para ambos, dependendo do foco. Deixa eu já compartilhar aqui a tela, então, para ver se vai dar certo. Vocês estão vendo? Certo. Estamos Tá dando sendo certo? certo. Tá dando Então certo. tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marcos. Obrigada, Lúcio. Parabéns pela apresentação, muito bom. Obrigada aí pelo convite. Então vamos lá. Eu vim aqui falar um pouquinho, né, sobre a DP6, principalmente sobre marketing e branding, e o que a gente vem fazendo e desenvolvendo, os processos da área que a gente vem desenvolvendo dentro da empresa, né? Nós somos uma consultoria, e hoje eu trouxe aqui um pouquinho sobre nós, os nossos desafios que a gente tem percebido, as ações que a gente tomou em cima disso, também um pouquinho dos resultados que a gente vem percebendo com o avanço do marketing do branding. Então, só me apresentando também rapidinho aqui, eu sou a Juliana Fernandes, tenho 27 anos, sou formada em Relações Públicas pela Casper Libero. Estou quase finalizando a pós-graduação aqui na FIA, então sou da casa também, após em Marketing, Gestão, Estratégia e Geração de Valor. Eu também sou artista nas horas vagas, então coloquei aqui uma fotinho para ilustrar um hobby que eu tenho desenvolvido aí, que é desenhar e passar isso para as paredes, deixando os ambientes mais coloridos. E estou aí já na jornada de 5 anos de DP6, praticamente comecei a minha carreira de marketing, focada no marketing dentro da DP6. Cheguei lá quando era tudo mato no marketing praticamente, então a empresa ela tem quase 15 anos, né? Então o marketing ele tem aí seus poucos 5 anos, que quando eu entrei foi para começar a área, então ainda a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha, né, um processo bem estruturado, não trabalhava muito bem a nossa marca.
Então, é um pouco do que eu vou trazer aqui, é o que a gente tem feito dentro da DP6, com foco bastante aí, né, no trabalho de marca e como que isso tem refletido positivamente nos nossos resultados, na empresa como um todo. Mas quem é a DP6, né? Então, um pouquinho só sobre nós, né? A DP6 é uma consultoria de Marketing Analytics e Data Science, que é como a gente se define. Então, a gente aplica ciência e performance em marketing. Então, basicamente, nós ajudamos na melhoria dos resultados de marketing dos nossos clientes através de serviços orientados a dados. Então, o que o Lúcio comentou ali na apresentação, no comecinho da apresentação dele, né? Que sempre tem um gasto ali com publicidade que vai para o lixo, só que a gente não sabe qual que é a metade que vai. A DP6 é a pessoa, né, a empresa que vai entender qual dessa metade que é a certa, para, enfim, fazer esse trabalho de consultoria por meio dos dados e conseguir otimizar os investimentos e trazer bons resultados, né? Os nossos clientes, eles são grandes empresas, grandes players aí que possuem um alto investimento em marketing e mídia, e enxergam o digital como algo sensível e estratégico para o seu negócio. Então, como eu comentei, a gente está para fazer 15 anos, né? A empresa está para fazer 15 anos esse ano, no final, e já temos mais de 1.000 projetos realizados, e hoje contamos com mais de 230 pessoas já, entre eles, os nossos colaboradores, né? São consultores de negócio, técnicos e cientistas de dados, e também as áreas internas, que aí entra nós do marketing e comunicação, área de people, administrativo e financeiro também. Bom, e aí, para entrar um pouquinho no que a gente começou a construir como branding, primeiro a gente começou a fazer algumas perguntas, né, para entender quais que eram os problemas e o que a gente queria mexer ali dentro da empresa, né, para a gente conseguir posicionar a DP6 da forma que a gente queria para atender os nossos clientes e se tornar referência ali no mercado, né? Então, algumas das perguntas que estavam sem respostas ou elas tinham resposta, mas ninguém sabia quais eram essas respostas, né? A gente não conseguia colocar isso para fora. Então, quem que é a DP6? O que ela faz? Quem que atende? O que entrega? Né? Ela é uma boa empresa para se trabalhar. E aí veio alguns outros desafios externos que eu acho que o mercado como um todo está aprendendo a lidar e aprendendo junto, né? E crescendo. Então, depois da pandemia, que veio o home office, trabalho remoto, agora o trabalho híbrido, teve esse boom no mercado de tecnologia, que a gente sentiu bastante, então, de 2020 para cá. E aí a corrida também na busca por talentos, né? Então, a gente começou a perceber que fazia sentido a gente olhar para a nossa marca com mais cuidado ali, mais carinho, né? Não só a marca institucional, mas também a marca empregadora. E a gente entendeu que era o momento também de fazer um rebranding da empresa. Então, olhar para dentro, né? Então, antes de mudar, a gente precisou de um planejamento. Então, a gente fez muitos questionamentos, tivemos conversas, contratamos parceiros, há quanto tempo a gente já não mexia, né, na nossa marca, se a gente tinha um slogan, e se tinha, qual que era, ele passava o que, né, transmitia o que a gente queria. A partir disso, a gente foi analisando, né, mexendo, revisando a marca, vendo o mercado também, né, e aí a gente entendeu. A gente estava num novo momento, a DP6 estava nessa crescente, então, né, acho que muito o que o Lúcio colocou ali, né, a inovação, esse mercado de análise de dados, e isso é extremamente importante, ainda mais agora que a gente vive num mundo quase que totalmente digital, né, quem não estava ainda no digital teve que correr, e essa maturidade digital dentro das empresas começou a ser mais expoente, e a DP6 fez parte disso. Então, como a marca DP6 acompanhar esse crescimento todo, né? Então, o nosso posicionamento de mercado ele precisava ser mais preciso, né? Então, a gente concluiu, estamos evoluindo, a nossa marca precisa acompanhar nossa evolução. Foi aí que o marketing agiu em cima, né? A gente entendeu ali, né, que primeiro a gente olhou para dentro da casinha ali, marketing, que é uma área nova dentro da empresa, né? Agora a gente tem 5, 6 anos, então precisa, o que a gente precisa, onde que a gente está, onde quer chegar, como é que a gente estrutura melhor também essa área, né? E olhar, claro, sempre para o mercado, né? Pesquisar onde é que o mercado está, onde a gente está inserido dentro dele, o que a gente quer alcançar. E como queremos ser percebidos. E uma coisa que a gente tem muito clara, né, sobre o branding é que ele é uma construção, ele é vivo e ele é realizado no dia a dia. Mas, mais importante do que isso,
ele tem que ser feito com a nossa cara e o branding começa de dentro para fora, né? Quando eu comentei lá em cima que quando eu cheguei era tudo mato e que a gente não tinha rede social, a gente não tinha processos de marketing bem estabelecidos, não se mostrava para o mercado, mas uma coisa a gente sempre teve muito clara, que era a nossa cultura interna, era o fit cultural das pessoas, dos colaboradores com a liderança, e todos os valores sempre muito bem alinhados, a transparência, isso tudo você já via dentro da empresa, né? E quando você está dentro de uma empresa para trabalhar o branding e o marketing, quando isso tudo já está muito bem consolidado e estabelecido, é maravilhoso, né? Porque o mais difícil já está ali. E aí, se você for colocar isso para fora, vai ser uma verdade, porque isso de fato acontece dentro. Então, a gente tem uma frase que a gente usa bastante aqui, né? Que por trás de cada DPC existe uma DPCs inteira, que foi muito a base do que a gente usou para construir o nosso branding para fora. Então, por isso que ele começou de dentro para fora, baseado em pessoas. E aí, aqui tem um exemplo, né, de como que era a nossa marca, então, e o que ela virou. Então, a gente entendeu que mexendo ali, mexendo nas cores, isso ia acompanhar a evolução e ia nos colocar ali como a gente queria ser visto, e o nosso slogan também. A gente chegou no You Imagine Our Data Science Makes It Possible. Então, a DP6 ela não é aquela empresa que tem os produtos de prateleira, onde você vai lá e vai escolher e vai caber na sua empresa. É o contrário, né? Então, a gente chega, a gente entende o que a empresa precisa, quais são os desafios, e aí a gente oferece os nossos serviços e monta isso para ela, né? Torne isso possível. Eu trouxe aqui também o vídeo manifesto, que é rapidinho, acho que dá tempo de passar, que quando você está trabalhando um rebranding e um posicionamento de marca, é muito importante que você coloque isso, né, para o mercado para entender qual que é esse posicionamento de fato, né? Então, deixa eu ver se está com som. Vocês me falam. Ah, com som? Quer voar, começa com os pés no chão. Dá o primeiro passo. Busca o sonho, a imaginação. Quem quer voar, ouve os ventos. Faz um plano, encontra a direção. Quem quer voar, ganha altura. Encontra novos horizontes. Faz acontecer. Na era da informação, voar é encontrar alternativas. É unir a imaginação às infinitas possibilidades do mundo digital. É saber do possível para transformar o impossível. Somos a DP6. You Imagine Our Data Science Make It Possible. Então, essa foi a nossa... a gente chegou, né, nesse resultado e ficamos muito satisfeitos, porque ele, de fato, transmitia ali o que a gente queria passar como empresa que quer ser referência em tecnologia. E, mais do que isso, né, a gente depois precisava estruturar ali como é que a gente ia começar a trabalhar a marca, né? Mas, primeiramente, a gente fez aí a campanha de lançamento. Então, primeiro a gente priorizou mostrar para os nossos colaboradores, né, o que foi feito, porque eles são a peça fundamental para a marca existir, para a empresa acontecer. Então, a gente estava ali com o desafio, né, de como que a gente vai fazer esse lançamento num momento de home office, que está cada um em um canto do país, do mundo. A gente não pode juntar todo mundo ali numa festa, num salão e lançar a marca, então vamos mandar uma caixa para casa de todo mundo, com cadeado, com senha, e mandamos para casa de todo mundo. Todo mundo se juntou numa mesma reunião, né, num evento online. Aí a gente revelou esse código e todo mundo abriu ali a caixa junto e a gente mostrou essa nova marca, contou sobre o nosso manifesto, o que isso significava, por que essas mudanças, né? Então, todo mundo estando junto na mesma página, entendendo a relevância que tem de trabalhar o branding, principalmente no B2B ali, né? Quando as pessoas ainda ficam na dúvida se isso faz sentido ou não, mas está alinhado internamente, isso vai ser colocado para fora dentro dos clientes e para futuros clientes também. E aí, em paralelo, a gente fez a campanha de lançamento de marca também, né, nos nossos canais externos. E aí a gente, enfim, com toda o rebranding, né, e a nossa marca finalmente posicionada ali no mercado da forma como a gente gostaria, a gente começou a trabalhar internamente os nossos processos de marketing. Então, como tornar a área
mais organizada, de uma forma mais ágil, onde a gente consiga fazer as nossas entregas e ver os resultados disso, né, para refletir positivamente na DP6. Então, a gente divide ali por 3 pilares, né, principais, que a gente conversa com os nossos públicos. Então, o posicionamento de marca, relacionamento com clientes e prospects, e o employer branding e a comunicação interna. E principalmente a gente entende que todos esses pilares, eles conversam com todas as áreas da empresa. Então, a gente sempre fala, né, que o marketing é importante demais para ficar por conta apenas do departamento de marketing, que a empresa inteira, ela respira esse branding que é vivo, que é ativo, que é diário. Então, no posicionamento de marca ali, né, a gente trabalha muito próximo com a área de produto, com a gestão, no relacionamento com clientes e prospects, a área de growth, a própria operação, né, que são os nossos consultores, e o employer branding e comunicação interna, a operação também, né, que é o coração de tudo isso, e a área de DHO, que é o nosso desenvolvimento humano organizacional, que cuida das pessoas também, né. E a gente traçou alguns objetivos pensando em cada uma dessas frentes. Então, no posicionamento de mercado, a gente ia trabalhar forte, né, a nossa marca, refletindo, e o nosso brand equity, para o conteúdo ser colocado no mercado, transmitisse os nossos valores, no relacionamento com clientes e prospects, então aproximar o marketing primeiro ali das demais áreas da empresa, né, para conseguir fazer com que o relacionamento com os clientes que a gente já tem ficasse mais próximos, que a gente criasse ali sistemas para alcançar mais leads, trazer mais pessoas, criando regras de relacionamento e também fazendo um pós-venda. E para a marca empregadora e a comunicação interna, então, né, trabalhar sempre o endomarketing e a atração e retenção de talentos, que era um dos nossos principais focos. Vou pontuar também algumas das principais ações que a gente desenvolveu frente a esses, pensando, né, nesses 3 pilares. Então, um dos principais que a gente também desenvolveu uma marca a partir do nosso branding foi o Comitê de Diversidade. Então, a gente entende que trazendo isso internamente, essa cultura que já era estabelecida de forma mais estruturada, faz com que as ações de diversidade, que a gente tem metas muito claras para alcançar, não fossem apenas ações de marketing em datas especiais, mas sim alguma coisa que, de fato, acontece diariamente na empresa, né? A empresa tem que ser um ambiente seguro, mas também a gente precisa entender que, se a gente não coloca metas, a gente não vai tornar o mercado mais diverso, né? Isso realmente tem que acontecer, tem que ser mais do que ação de marketing. E o comitê, ele trabalha ativamente nisso. E a gente até criou, né, a identidade toda para isso, e as pessoas dentro da empresa, a gente tem mais de 40 pessoas que são ativas no comitê. A gente também começou a investir em mídia, então a gente tem uma parceria, um parceiro de assessoria de imprensa, para aparecer mais na mídia, para se colocar ali como referência, para conhecerem a DP6 e entenderem o que a gente faz no mercado, tanto para atração de novos talentos, né, para mostrar de ser uma boa empresa para se trabalhar, quanto também para novos clientes e posicionamento de mercado. Então, essa frente trabalha muito bem os 3 pilares que a gente coloca. Também a gente trabalha os eventos, né? Então, desde lá atrás, né, nos eventos presenciais, aí veio a onda dos eventos online, e aí agora, na semana que vem, a gente volta com o presencial, aí mais de 2 anos depois a gente vai fazer um novo evento, e todos os eventos sempre com muito foco em transmitir conhecimento, em educar o mercado, em trazer as novidades e ser referência em marketing. Então, muito do que o Lúcio falou aí de retail media, é muito do que a gente fala nos nossos eventos também, é muito do que a gente atua dentro dos nossos clientes, né? E sempre a ideia é estar oxigenando o mercado e trazendo esse conhecimento para todo mundo. A gente acredita que uma marca B2B deve trabalhar muito bem essa frente. E nas redes sociais, que antes também, né, elas até poderiam existir, mas se elas não têm uma estratégia muito bem definida, acaba não trazendo resultados, né? Então, depois que você consegue colocar ali, né, a gente separou por frentes, criou a identidade visual que a gente gostaria, se posicionou em cada rede da forma que a gente da forma que a gente acredita que é o melhor. E a rede social hoje é um canal
extremamente poderoso, né? Ele é uma via de mão dupla aí, então eu acredito que todas as marcas que se posicionem da melhor forma nas redes sociais com certeza vão ter algum ganho aí. Também gosto bastante de estudar essa frente, que eu acredito que o comportamento das pessoas e do consumidor está muito baseado em como elas se comportam nas redes sociais. Hoje não tem como fugir disso. E aí, claro, né, a gente chega também no Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, a gente sempre fala isso muito aqui, né, porque a gente vende para os nossos clientes, o que a gente atua, né, os nossos serviços, eles são 100% uma consultoria, a gente chama consultoria de dados, né, então o que a gente faz dentro dos clientes é otimizar os investimentos de marketing por meio de análise de dados, então internamente isso não pode ser diferente. Então isso faz parte dos nossos processos, usar as ferramentas certas para a gente conseguir fazer as análises das campanhas que a gente está fazendo, das ações que a gente está fazendo, entender aonde que a gente está, onde que a gente quer chegar. Então, para isso, a gente tem vários canais, né, que a gente utiliza. Também tem várias ferramentas, então, a gente acompanha todas as nossas tarefas ali por um gerenciador de tarefas, como o ProfiHub, né, para trabalhar num modelo Kanban, para todo o time conseguir ter uma visualização e ser mais ágil, né? E também com as ferramentas de análise. Então, a gente coloca tudo isso num dash onde a gente consegue visualizar ali os resultados e tomar ações em cima disso, né? E claro, como muitas empresas ainda estão engatinhando na maturidade digital, a gente, como marketing, que é um marketing ainda novo dentro da consultoria, a gente também ainda tem muitos processos a serem melhorados, mas a gente já tem essa cultura data-driven muito bem estabelecida. E até uma frase também que a gente normalmente usa lá dentro é o data still beats opinion. E isso acho que essa frase já é bem antiga e acho que ela ainda funciona muito bem sempre, né? Não tem argumentos contra dados. Então, se você quer defender uma ação, você primeiro precisa entender ali se aquilo está funcionando e você vai conseguir entender por meio de dados. Bom, e aí eu vou trazer alguns resultados, né, de todas essas ações que a gente colocou e o que a gente veio percebendo, principalmente de final de 2020 até aqui. E, claro, é uma junção de diversas ações da empresa toda, mas a gente entende que o brand e o posicionamento de marca, ele influencia muito, né, nesses resultados e nessa visibilidade que a empresa tem, nesse crescimento que acompanha. Então, em 2021, a DP6 ela cresceu 53%, né? A gente foi adquirida por um grupo global, o The Brand Tech Group, que é extremamente relevante no nosso setor. A gente também foi reconhecida como líder das líderes no setor pela pesquisa de mercado ESG Provider Lens. Falando ali um pouco, né, do pilar de Employer Branding, a gente viu uma evolução dos colaboradores, então, muito ali, né, desde que eu entrei, então, em 2017, a gente vê já uma evolução constante, mas principalmente 2020, 2021 e agora, né, onde eu comentei que tinha a busca pelos profissionais de tecnologia, e na DP6 não foi diferente, então a gente vê essa evolução. Alguns resultados aqui de LinkedIn, mais para ilustrar o impacto que teve isso de forma um pouquinho mais geral aqui, né? Então, a gente viu um crescimento também nas nossas redes, então, de LinkedIn a gente aumentou aí quase 20 mil seguidores e os nossos reações, comentários e shares, os nossos conteúdos também vem crescendo, vem numa crescente bem perceptível aqui, então isso tem muito a ver com os nossos conteúdos que a gente vem produzindo e com o nosso posicionamento, que agora está muito mais claro, e também com muitas vagas que a gente foi abrindo durante esses anos também. Uma outra taxa que é extremamente importante para a gente é a taxa de turnover, então, enfim, a gente contrata e a gente faz questão que a pessoa, ela se desenvolva dentro da empresa e para os nossos clientes também isso é muito importante, porque, né, os projetos que a gente atua normalmente são de longo prazo, então ter uma equipe ali estabelecida também é muito importante, a gente vê essa taxa de total de turnover cair aí, né, então de 20 para 15, que era a nossa meta, então a gente consegue ver esse resultado também positivo. E claro que eu falando sobre a empresa e sobre a marca empregadora, eu vou falar que é maravilhosa, porque eu sou marketing, mas a gente sabe que um colaborador falando da sua marca vale 4 vezes mais do que você mesmo falando sobre ela. Então, quando a gente olha uma nota 4.9 no Glassdoor, quando a gente vê que a gente ganhou 5 prêmios de EPTW em algumas categorias entre esses 2 anos, a gente percebe que estamos sim no caminho certo e que esse feedback está sendo positivo.
Aqui só um pouquinho também do modelo de trabalho híbrido, né, que veio para ficar, a gente conseguiu expandir, sair um pouquinho ali do eixo São Paulo, então isso também é muito produtivo para a cultura da empresa e para as entregas, acaba tendo muito mais diversidade e você descobre mais talentos, né, fora desse eixo. E falando em diversidade, a gente também tem as nossas metas que são muito claras e que a gente sempre quer alcançar, né? Então, a gente conseguiu aí o que a gente estava planejando, né, para 2021. Então, de 36% de mulheres, a gente foi para 43%, e de pessoas negras, de 23%, a gente foi para 34%, né, do total da empresa. E aí, só para finalizar, então, eu volto naquela frase de que o marketing é importante demais para ficar apenas no departamento de marketing. E dados são apenas matéria-prima. O que as pessoas criam com eles é o que faz a diferença. Então, para a gente, né, é aquilo. O branding, ele é feito de dentro para fora e ele é principalmente baseado em pessoas. Então, quando a gente brinca ali também com o nosso slogan do You Imagine Our Data Science Makes It Possible, a gente fala que You Imagine Our People Make It Possible. Porque são as pessoas que fazem isso acontecer. E se você quer fazer um branding que seja real e que se sustente para fora, primeiro você precisa olhar para dentro, organizar ali, ter uma cultura realmente muito bem estabelecida, saber quais ferramentas que você vai usar para entender e medir tudo isso que você vai fazer. E aí sim, com certeza você vai ter sucesso com as suas ações de marketing e branding. E obrigada, deixo aqui também meu contato da DP6, fiquem à vontade para, enfim, mandar e-mail, chamar. E obrigada, pessoal, obrigada, Marcos, volto para você. Obrigado, Juliana. Case interessante, legal, parabéns pelo trabalho. Gostei muito da frase final ali, de que o marketing é muito importante para ficar só no marketing, né? A gente costuma dizer com relação a branding, endo-branding, enfim, eu trabalho também com isso, né? Faço consultoria, que se você não ganha os de dentro, você não vai ganhar os de fora, né? Quer dizer, então, marca você constrói realmente de dentro para fora, muito mais numa empresa que presta serviços, onde as pessoas são a marca, de um certo modo, né? Quer dizer, isso é fundamental. Valeu. Obrigada. Muito bom. Eu tenho duas perguntas para começar. Eu vou fazer a pergunta, pedir para o Lúcio começar, e aí, Ju, se você quiser, você pode complementar. Lá na apresentação do Lúcio, o Lúcio mostrou um pouquinho novos formatos de comunicação, de mídia inteligente, né? Enfim, assim, etc. e tal. E a gente percebe que a digitalização da comunicação e da entrega de produtos e serviços, ela avança mais rápido em alguns setores do que outros, né? A pergunta, Luciano, no que diz respeito ao Brasil, mercado brasileiro, a gente tem um setor que está mais adiantado e um setor que está mais atrasado, e esses setores eles andam mais ou menos em conjunto, um concorrente faz, o outro vai atrás para não ficar para trás. Dá para dizer que tem um setor que está mais adiantado e um setor relevante que está na rabeira, talvez, né? Obviamente, aquele que está tão na rabeira assim, a gente não consegue nem enxergar, mas dos setores relevantes, é um que tem uma lição de casa maior para fazer. Tá, ótima pergunta, Marcos. Eu diria que talvez o setor que está mais avançado seria o setor financeiro, né? O Brasil tem uma longa tradição aí até por conta né, da hiperinflação lá né, nos anos 80, etc. Esse setor avançou muito. A gente vê mais recentemente, né, um aporte de recurso muito grande em fintechs. Então, foi uma enxurrada de dinheiro, né? E o Brasil foi muito bem nesse sentido. No comércio eletrônico, as marcas de eletrônicos, né, e eletrodomésticos, elas já pegaram essa onda do e-commerce também há bastante tempo, né? E aí eu estou falando de Whirlpool, eu estou falando de Samsung, etc. Realmente é muito mais simples, digamos, né, fazer comércio eletrônico e ter um negócio sustentável quando você tem venda de produtos de alto valor agregado. Então, eu diria que esses estão bastante à frente, e quem está correndo, né, mais recentemente é essa área de supermercados, de entrega de alimentos, etc. Mas, enfim, como eu comentei, né, esse surgimento aí
né, isso não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, esse surgimento de intermediários, né? Pessoas entregando, acho que tem a ver até com essa mudança de comportamento da população nesses anos, né? Agora tem toda essa história do home office, né? Trabalho híbrido, etc. Enfim, tudo isso está se acomodando ainda, mas, de novo, a participação do e-commerce dentro do comércio geral ainda é pequena, né? Na China já é 50% de participação. Aqui no Brasil, né, um pouco mais de 10%. Então, enfim, acho que ainda há muito para se fazer, né, em todas essas áreas. Obrigado, Lúcio. Juliana, você quer comentar alguma coisa com relação a esse aspecto, essa pergunta? Não, concordo com o Lúcio, ele citou até muitos dos clientes ali da DP6, que a gente pode acompanhar também essa evolução de perto. Até quando eu estava alinhando com o Lúcio, falei, depois tem que trazer um case da DP6 também, né, atuando dentro de algum cliente, então já podemos marcar uma próxima rodada sobre isso. Retail Media, né, que você comentou, é uma coisa que a gente está bem focado aqui dentro também e trabalhando nisso bem de perto, então... mas, no geral, concordo com você, acho que essas áreas são as mais... supermercados, enfim, tá mudando muito, né? Hoje tá todo mundo querendo fazer tudo o máximo possível que der ali no online. E do mercado é uma coisa que eu ainda mesmo não me acostumei, justamente por não conseguir visualizar como se eu estivesse lá, né? Então, aquilo que você mostrou da realidade virtual, né? Que você consegue se visualizar ali na gôndola, eu acho que isso tende a melhorar ainda mais a experiência do online, né, do consumidor. Legal. Juliana, pergunta, agora eu vou começar por você e deixar o Lúcio comentar, se ele quiser. Quando a gente fala de data science, né, a gente viu ali o crescimento da empresa, né, quer dizer, quadruplicou aí em 3 ou 4 anos, né, enfim, e a gente sabe, a gente escuta, lê, né, que houve por aí de que há uma carência de profissionais para atuar nessa área, né? Quem está faltando, né? Quer dizer, o que as pessoas precisam fazer para se capacitar para poderem participar desse mercado? A gente sabe que parte da nossa audiência busca capacitação, busca colocação no mercado de trabalho, alguns estão em início de carreira. Enfim, dá o caminho para o pessoal seguir aí. Então, tem várias vertentes, né? Eu acho que deu um boom muito grande e todas as empresas de tecnologia praticamente começaram a abrir 20, 30, 40 vagas para esses profissionais, então eu acho que ficou um pouco escasso porque tinha muita procura, né? Então os melhores, era uma guerra ali pelos melhores talentos, tem bastante profissional, mas começou muito isso, né? A gente até viu também, até caindo um pouco recentemente, porque eu acho que foi essa crescente ali na pandemia e depois até agora voltando a estabilizar, mas eu acho que é um mercado que tende muito a crescer e uma carreira que tem muito potencial, assim. Então, a gente da DP6, a gente tenta muito ser uma escola também, né? De transmitir o conhecimento e não ali guardar só para gente e vender, né? Não, a gente quer que as pessoas cheguem na DP6 e se desenvolvam. Então, a própria DP6 já fez diversos programas, a gente abre programa de estágio todos os anos, onde não importa o curso que a pessoa faz, ela pode participar do programa e vai se desenvolver dentro da DP6, né, se tiver interesse ali pela área de dados. A gente abriu o programa de talentos negros também, então, para dar oportunidade ali além do leque, né? Então, também a gente contratou bastante gente para desenvolver, para fazer essa gestão. Mas acredito que hoje tem diversos cursos, né? Não só de faculdade, porque até na própria DP6 a gente não exige que a pessoa tenha feito faculdade de dados. Eu acho que é muito mais ali a vontade, a pessoa ter aquela visão analítica e ter esse interesse por dados e querer se desenvolver. Então, a gente também, enfim, faz muito conteúdo para as pessoas aprenderem. Então, entrando ali no nosso blog, no nosso canal do YouTube, a gente faz muito meetup, a gente participa de muitos eventos em universidades para falar ali sobre a DP6 e sobre a nossa carreira, e portas abertas também para as pessoas que querem aprender, né? A gente desenvolve ali dentro, mas eu acho que é uma carreira muito promissora, sim, e está sempre em crescente, e muitos profissionais aí se formando e muita gente capacitada no mercado, mas a procura também está muito alta, então a gente sofreu um pouquinho ali nessa busca, mas não falta talento aí. Obrigado, Ju. Lúcio, você quer acrescentar alguma coisa em relação a esse aspecto? Não, só dá para lamentar, né, Tá. que
Quando eu tocava a área de e-commerce na América Latina, né, para a Sony, era muito difícil achar gente capacitada, porque, óbvio, né, a nossa educação, a educação do país, né, dos países, ela é deficiente. O que eu tenho visto de positivo mais recentemente são as empresas, né, fomentando esse tipo de educação mesmo, né? Meu filho, ele estuda em uma escola, se chama Germinária, uma escola que é bancada pela JBS, né, uma escola de negócios para crianças. Eu acabei de voltar agora de um evento na Ambev, eles têm um trabalho que se chama Ambev E-Commerce, que é uma maneira de digitalizar essa área de supermercados, etc., né, ajudar os parceiros a se desenvolver. Então, eles chamam, né, pessoas como eu para dar palestras ali também. A Vitex também, que é uma grande empresa é um engine de comércio eletrônico, também tem um trabalho muito interessante no fomento aí de educação para código, enfim, né? Existem diversas, a sociedade em geral, né? O mercado está se movimentando para tentar né, tapar esse gap, mas ainda tem um grande trabalho a ser feito. Obrigado, Lúcio. A gente já acabou estourando um pouquinho o tempo aqui, já estão me chamando a atenção aqui por causa do horário de encerramento, então eu peço desculpas às perguntas que a gente não vai conseguir responder, mas eu acho que foi muito legal. Obrigado, Lúcio, obrigado pela participação, obrigado pela contribuição, obrigado, Juliana. Queria agradecer a vocês dois em nome da FIA, em nome do Lab Marketing, queria agradecer a todos que participaram aqui da audiência. E é isso, pessoal. Dê uma olhadinha depois na nossa agenda. Nós temos um webinar na semana que vem já, né? E vocês são todos sempre muito bem-vindos, tá? Obrigado, Lúcio. Obrigado, Juliana. E boa noite a todos, pessoal. Obrigado, Boa noite, Juliana. Até obrigada. mais. Boa noite.